Neste momento nós vamos ouvir uma palavra de Deus com o pastor Gilmar Santos, que estará falando sobre a diferença daquele que serve e daquele que não serve. Com você, pastor Gilmar Santos. Malaquias, capítulo 3, versículo 18, que passo a ler. Então vereis outra vez a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não o serve. Este é o tema do recado de Deus para esta noite: a diferença entre o justo e o ímpio. Amados e queridos irmãos e pessoas amigas que estão aqui adorando a Deus conosco, prestai bem atenção. Precisamos entender o que estava acontecendo, qual era o contexto histórico e de circunstâncias pelo qual Israel estava passando, quando Deus usou o profeta Malaquias, considerado por nós estudiosos da Bíblia como um dos profetas menores. Esta não é uma expressão e nem tampouco uma classificação de desprezo aos profetas que são chamados de profetas menores. Nós chamamos alguns de profetas maiores, outros de profetas menores, levando em consideração a extensão de tempo ou de período em que eles desempenharam os seus ministérios proféticos. É unicamente por esta razão, porque são classificados de profetas maiores e profetas menores. Portanto, o profeta Malaquias é usado por Deus com esta advertência: então vereis outra vez a diferença entre o justo e o ímpio, entre aquele que não serve a Deus e aquele que serve a Deus. Aconteceu que Israel estava em dúvida. Israel, o povo de Deus, estava abatido e até murmurando e falando contra a bondade de Deus, como querendo colocar em dúvida a bondade e o caráter bondoso de Deus. Israel olhava para a vida das nações ímpias, as nações que não conheciam a Deus, e dizia assim: essas nações prosperam, o ímpio prospera, o descrente prospera, faz o que quer, vive prosperando e Deus não lhes pune. Então não valeu a pena servir ao Senhor, obedecer ao Senhor, ter uma vida submetida ao Senhor. Quando eles diziam assim, Deus usou o profeta Malaquias, relembrando todas as palavras que o povo dizia, e é o que diz os versículos 14, 15 e 16, aqui de Malaquias capítulo 3: vós dizeis, inútil é servir a Deus, que nos aproveitou termos cuidado em guardar os seus preceitos, em andar de luto diante do Senhor dos Exércitos. Ora, pois, nós reputamos por bem-aventurados os soberbos, também os que cometem impiedade se edificam. Sim, eles tentam ao Senhor e escapam. De forma que Israel está dizendo: o ímpio faz o que quer, o ímpio zomba de Deus, o ímpio esquece-se de Deus, o ímpio vive segundo a sua cabeça, a sua mente, seus pontos de vista, seu bel prazer, e parece que Deus não traz nenhuma cobrança e nenhum juízo sobre eles. Eu quero dizer aos filhos de Deus que aqui estão: quem sabe você, irmão, você, irmã, em uma circunstância, em uma outra circunstância, em uma circunstância mais difícil e mais dolorosa do que aquela primeira, você já passou por um funil tão apertado e tão difícil, a ponto de dizer: por que acontece isto comigo? O meu vizinho vive bem, anda aí regaladamente, faz o que quer, diverte-se, come, anda como que quer, anda até despido, e Deus parece que não lhe cobra nada. Quem sabe você já foi levado ou tentado a pensar assim: é inútil servir a Deus, é inútil ser crente, é inútil viver esta vida de renúncia, esta vida policiada, crucificada para servir a Deus. O ímpio faz o que quer e ainda prospera. Eu temo a Deus, eu amo a Deus, eu quero conhecer a Deus, eu quero servir a Deus melhor, e estou debaixo
debaixo de dificuldades, de contratempos, de vendavais, você se falou isto em alguma ocasião, ouça o que diz a Bíblia, ainda em Malaquias, capítulo 3, no versículo 15, diz assim, o 16: então aqueles que temem ao Senhor falam cada um com seu companheiro, e o Senhor atenta e ouve, e há um memorial escrito diante dele para aqueles que temem ao Senhor e se lembram do seu nome. Olhem aqui para mim, a Bíblia está dizendo que há um memorial, há um registro diante de Deus, que registra na linguagem odierna, que vai catalogando todas as nossas palavras, tudo o que nós falamos. Há um memorial diante de Deus, mas Deus usa o profeta Malaquias e diz assim: outra vez vereis a diferença entre o justo e o ímpio, entre aquele que serve a Deus e aquele que não o serve. Oh, queridos irmãos e amigos, não esqueçam isto, memorizem isto, deixe esta verdade ficar impregnada em vossas mentes e em vossos corações. Sempre houve e sempre haverá diferença entre o justo e o ímpio. Sempre houve e sempre haverá diferença entre os que servem a Deus e aqueles que não o servem. Deus sempre soube e sempre saberá fazer a diferença entre o justo e o ímpio. Os ouvidos divinos um dia ouviu uma pergunta muito séria, que eu me atrevo a dizer que é a pergunta mais séria que a audição divina já ouviu. Sabe quem fez esta pergunta? Abraão. Sabe quando ele fez esta pergunta? Quando o Senhor Deus disse que destruiria, como de fato destruiu as cidades de Sodoma e Gomorra. Mas ouçam, o Senhor Deus comunicou isto a Abraão, e Abraão perguntou: Senhor, matarás tu o justo com o ímpio? E o Senhor disse: não, não, não. Oh, aleluia! O Senhor sabe fazer a diferença entre o justo e o ímpio. O Senhor Deus traz o justo na memória. Por isto diz-nos a Bíblia: porque eu sei os pensamentos que penso a respeito de vós, e são pensamentos de paz e não de mal, para vos dar a fim de que espereis. Não te desesperes, não vai ao extremo. Tu estás na memória de Deus, tu estás no memorial de Deus. Deus está atento para ti, Deus está lembrado de ti. Deus não esquece do justo. Diga glória! Oh, aleluia! Deus não esquece do justo. Parece que eu estou vendo as águas do dilúvio estão aumentando, 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 e os corpos dos ímpios estão flutuando, boiando já sem vida sob as águas do dilúvio. Os ímpios estão flutuando, estão mortos, mas diz a Bíblia: lembrou-se Deus de Noé. Deus não esquece do justo. Oh, aleluia! Eu posso lhe fazer um pedido? Toque assim no seu irmão e diz: alegra-te, Deus não esquece do justo. Aleluia! Toca, toca, toca nele. Aleluia! Diga: Deus não esquece do justo. Outra vez, aleluia, vereis a diferença entre o justo e o ímpio, entre aquele que serve a Deus e aquele que não o serve. Do Gênesis ao Apocalipse, a Bíblia nos mostra a diferença entre o justo e o ímpio. Deixai-me mostrar-vos como é que a Bíblia descreve, como é que a Bíblia fala acerca do ímpio. A Bíblia chama o ímpio de mar perturbados, visões noturnas, ramos abomináveis, cinzas sob os pés, peixes ruins, feras,
cegos, espinhos e abrolhos, carcaças pisadas aos pés, palhas, nuvens sem águas, estrelas errantes, cereal queimado, árvores cortadas, víboras surdas, cães, orvalhos que logo desaparece, figo ruins, carvalhos murcho, fornalha ardente, espinhos queimados, incessantes ou incessados, edificando sobre a areia, combustível de fogo, jardim sem água, bodes, filhos desviados, ervas no telhado, arbusto no deserto, cavalos precipitando-se para a batalha, ídolos, leões cobiçosos de presas, cera derretida, vestes comidas pelas traças, remoinho que passam, prata reprovada, escorpiões, serpente, fumaças, terreno pedregoso, joio, sepulcros caiados, filhos do diabo, hipócritas. É assim que a Bíblia descreve o ímpio. Mas vocês querem saber como é que a Bíblia identifica o justo? O justo é chamado de o sol, as estrelas, luzes, Monte Sião, o Líbano, tesouro, joia, ouro, vaso de ouro e de prata, pedras de uma coroa, pedras vivas, criancinhas, filhos obedientes, membros do corpo, corredores numa carreira, lutadores, servos bons, estrangeiros e peregrinos rumo ao céu, ovelhas, cordeiros, águias, pombas, peixes bons, orvalhos e chuva, jardim regados, fontes infalíveis, ramos da oliveiras, romães, figos bons, lírios, árvore plantada perto de rios, cedro do Líbano, palmeiras novas, oliveiras novas, cereal, trigo, soldado de Cristo, sal da terra, luz do mundo, embaixadores do Rei. Outra vez vereis a diferença entre o justo e o ímpio, entre aquele que serve a Deus e aquele que não o serve. Glória ao Senhor Deus para todos sempre. Amados e queridos irmãos e meus amigos, dentre as diferenças básicas e grandes que a Bíblia faz entre os salvos e os não salvos, está esta principal: é que aqueles herdarão a vida eterna e estes a morte e a condenação eterna. Há uma diferença na vida presente e haverá uma diferença no porvir, na vida eterna. Vejamos o que a Bíblia diz e o que espera, o que está separado para os ímpios. Ou quanto aos ímpios, a Bíblia declara que Deus manifestará o seu juízo sobre os ímpios, e este juízo de Deus é descrito em Apocalipse, no capítulo 20, do versículo 11 até o versículo 15, aonde há o relato do julgamento final de Deus sobre os ímpios. Não porque Deus tenha prazer de condenar o homem, mas no dia do juízo final, o julgamento do ímpio é só o resultado da escolha que os ímpios fizeram quando aqui em vida. É o que eles escolheram, e este estado de sofrimento e de condenação eterna que está destinado aos incrédulos, aos desobedientes, aos que não creem na obra redentora de Jesus Cristo. A Bíblia descreve esse estado final com alguns termos como estes: fogo eterno, trevas exteriores, tormento, castigo eterno, ira de Deus, segunda morte, eterna destruição, banidos da face do Senhor, pecado eterno, segunda morte, inferno
inferno. É assim que a Bíblia descreve este estado de juízo que espera o ímpio, o incrédulo. A Bíblia diz que quanto aos ímpios, para o futuro, eles sofrerão os juízos divinos. Ouçam agora o que nos diz a Bíblia em Apocalipse, capítulo 6, do versículo 15 até o versículo 17. Os reis da terra, os grandes, os comandantes, os ricos, os poderosos e todo escravo e todo livre se esconderam nas cavernas e nos penhascos dos montes e disseram aos montes e aos rochedos: caí sobre nós e escondei-nos da face daquele que se assenta no trono e da ira do Cordeiro, porque chegou o grande dia da ira dele, e quem é que pode suster-se? Ah, meu Deus, chegará este dia quando Deus chamará a juízo e a uma grande prestação de conta. Todos os ímpios, todos que vieram à terra, todos que por aqui passaram, estarão diante do Senhor. E a Bíblia diz aqui, então, os reis da terra, os grandes, os comandantes, os ricos, os poderosos, estes, para não falar dos pequenos, estarão tão assustados, estarão tão aterrados diante do poder e do juízo divino, que eles vão chegar diante dos montes, diante dos rochedos, e dirão assim: ó rocha, ó monte, matai-me, abafai-me, vem, ó rocha, desmancha-te sobre mim, mata-me, quebra-me, torna-me em pó. Eu quero morrer, só não quero é ver a santidade, a justiça e o juízo do Cordeiro de Deus, que por mim foi desprezado e foi zombado. Gritarão, os poderosos gritarão naquele dia. Eu imagino que aqui estarão presidentes das potências do mundo de hoje. Eu imagino que aqui estarão os grandes astros da história do universo, aqueles que influenciaram as gerações e eram tidos como deuses, como astros, como brilho e assim por diante. Todos estarão ali tremendo diante da presença do Senhor. A Bíblia ainda diz que quanto aos ímpios, está reservado a eles a eterna perdição, sofrerão a eterna perdição. A Bíblia registra que neste período haverá o julgamento total de Deus sobre o mundo ímpio. Isto está descrito em Apocalipse, capítulo 20, do versículo 11 ao 15. E vi um grande trono branco, e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Vi também os mortos, os grandes e pequenos, posto em pé diante do trono. Então se abriram livros, ainda outro livro, o livro da vida foi aberto, e os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que se havia escrito nos livros. Deu o mar os mortos que nele estavam, a morte e o além entregaram os mortos que neles havia, e foram julgados um por um, segundo as suas obras. Então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago do fogo. Esse alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Eis aqui, irmãos e amigos, a punição eterna que está separada e destinada a todos os ímpios. Isto tem que acontecer, do contrário, a justiça divina entraria em contradição. Eu quero alertar todos que aqui estão: há uma crença errônea e demoníaca que vem se firmando na mente e até na cultura brasileira e de muitos países. Sabe qual era a crença? A crença é de que não existe inferno, não existe julgamento final. Ouça o que eu vou lhe dizer, porque agora eu vou deixar o diabo em desespero, porque eu vou lhe revelar um segredo dele. Não pense que o diabo tem esse
de que o inferno não existe, porque se ele conseguir dizer e lhe convencer, não existe inferno, não existe o mal, não existe condenação eterna, não existe diabo, isto é só a reação ruim de cada caráter e de cada natureza humana. Se ele conseguir colocar isso na sua mente, ele vai dizer: enganei, conquistei, iludi a este e vou levá-lo iludido até o dia que ele estiver morando comigo eternamente nas chamas do inferno. Eu quero que você saiba nesta noite: o inferno é eterno e sem saída. O inferno é eterno e sem saída. Uma certa ocasião, um certo irmão muito crente chegou ao seu pastor e disse: pastor, eu não creio na existência do inferno, eu creio na existência dos céus. E o pastor sabiamente lhe perguntou: filho, por que você crê na existência dos céus? E ele disse: porque Jesus falou acerca dos céus. Aí ele citou João capítulo 14: vou preparar-vos lugar, e se eu vos preparar lugar, eu voltarei outra vez. Aí o pastor disse: pois então, filho, saiba de uma coisa: o mesmo Cristo que falou acerca dos céus, falou acerca do inferno também. O inferno existe tanto quanto existe os céus de glória. Eu poderia nesta noite ler muitas passagens bíblicas para comprovar a existência do inferno, mas vou ler apenas duas. Salmo de número 9, versículo 18, diz-nos assim a palavra de Deus, é o versículo 17: os ímpios serão lançados no inferno, e todas as nações que se esquecem de Deus. Os ímpios serão lançados no inferno, e todas as nações que se esquecem de Deus. Ouça também o que diz a Bíblia em Mateus capítulo 25, versículo 46, uma outra grande verdade acerca da existência do inferno: e irão estes para o tormento eterno, mas os justos para a vida eterna. Amados, o inferno existe, o julgamento final existe, e eu quero que você entenda agora uma coisa. Olhem aqui para mim, olhe bem no meu óculos agora, ouça isto e não esqueça nunca: existe o inferno, a Bíblia comprova isto. E em segundo lugar, existe uma lei existente dentro do homem que confirma a existência do inferno. Vou voltar a dizer-lhes: existe uma lei dentro do homem que confirma a existência do inferno. Quereis saber que lei é esta? É a lei da justiça. Vocês sabem o que é isto? Olhem aqui para mim e não percam a vossa atenção. Quando um elemento ruim, um elemento sem caráter, mata uma criança bruscamente, estrupa uma mulher, comete um crime, então ele vai preso. Toda a comunidade fica revoltada, toda a comunidade entra em ação. É de tal maneira que há necessidade de que as seguranças peguem aquele criminoso, guardem cadeias bem seguras, para que ele não seja lixado, morto pela comunidade. Sabe por que a comunidade reage? Porque há uma lei de justiça, há uma lei de cobrança dentro do homem. Olhem para cá, já imaginaram se o senhor prefeito um dia dissesse assim: meu coração é cheio de amor, eu não consigo ver ninguém sofrendo, eu não consigo ver estes homens aí por detrás dessas cadeias, eu mando soltar todos eles, coloquem eles em liberdade. Eu tenho certeza que esta cidade iria reagir e protestar e dizer: estes homens são perigosos, estes homens matam, roubam, estrupam, eles têm que ficar presos, eles têm que sofrer, eles têm que ser julgados, condenados, e se deixar por conta da população, vão até matar. Sabe o que é isto? É uma lei de justiça que está dentro do homem. E eu lhes pergunto, meus irmãos e senhores que aqui estão, se o homem sendo errado,
Se o homem, sendo imperfeito, tem esta lei moral de justiça dentro dele, por acaso o reino do Deus perfeito não terá justiça, não terá equilíbrio? Deus julgará este mundo, Deus julgará este mundo outra vez. Vereis a diferença entre o justo e o ímpio, entre aqueles que servem a Deus e aqueles que não o servem. No céu não haverá solidão nem dor, mas os que descerão para o sofrimento eterno vão sofrer a separação. Eles estarão lá dizendo: meu pai, minha mãe, meu irmão, minha esposa, meu esposo. Quantas das vezes eu o vi indo para a igreja, quantas das vezes eu o ouvi me falando a palavra de Deus. A dor da separação. O inferno é um lugar de separação. O inferno é um lugar de sofrimento. O inferno é um lugar de rancor, de ódio. O inferno é um lugar aonde a esperança nunca chega. Os brasileiros costumam dizer assim, usando esta válvula de escape: a esperança é a última que morre. Mas quem estiver no inferno, não espere a esperança, porque ela não chega lá. Ei, o inferno é um lugar aonde a morte nunca chega. Se ela lá chegasse, ela seria bem-vinda. Hoje os homens têm medo da morte, mas quando estiverem eternamente separados de Deus, sofrendo os horrores, sofrendo no inferno, se a morte chegasse pelo menos na porta do inferno, eu creio que os ímpios gritariam: bem-vinda, bem-vinda morte, vem logo, acaba com isso. A morte não entra no inferno, a morte não chegará lá, o sofrimento será eterno. Pastor Gilmar, que tipo de lugar é o inferno? O inferno é um lugar de má companhias. Existem pessoas que não são evangélicas, existem pessoas que ainda não conhecem a salvação em Jesus Cristo, o Filho de Deus, mas são pessoas honestas, são pessoas direitas, são pessoas que têm formação, têm postura, gostam de andar e fazer o que é correto, mas isto não garante um lugar no céu. Imagino que são pessoas direitas, honestas, e com toda honestidade não aceitaram a Jesus, foram para o inferno e lá terão que conviver. Olha os vizinhos lá do inferno: o anticristo, a besta, o falso profeta, todo tipo de demônios, lésbicas, homossexuais, mentirosos, feiticeiros, macumbeiros. A Bíblia diz: todos ficarão do lado de fora do céu. Imagine que tipo de amizade e de vizinhança e de condomínio fechado será aquele lá no inferno. Ei, o inferno será um lugar de colheita, pois diz-nos a Bíblia: de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem plantar, ele colherá. O céu é um lugar de colheita, e a colheita, ela é segundo a espécie plantada. E outra verdade, a colheita é mais do que o que se plantou. Você abre um espaço no chão, joga alguns grãos de milho, mas depois cada espiga que vem multiplicada. A colheita, ela é multiplicada. Isto dói muito. O inferno é um lugar de acusação, é um lugar de acusação. Ai meu Deus, eu imagino lá no inferno o filho olhando para o pai e dizendo assim: o Senhor é o culpado de eu estar aqui, porque eu, filho, o Senhor é o culpado. Foi o Senhor que me ensinou a beber o primeiro copo de cerveja. O Senhor é o culpado. Foi o Senhor que me ensinou a começar a beber o uísque. O Senhor é o culpado. Foi o Senhor que me ensinou a fumar. Dentro de casa eu vi o Senhor fumando mais de 3 carteiras de cigarro por
por dia. Eu aprendi com o Senhor é o culpado de eu estar aqui sofrendo. O inferno é um lugar de acusação. Eu imagino que são meninas, mocinhas bonitinhas, formosinhas, mas que viveram aqui neste mundo como safadinhas e perigosas, sem predicados morais. Naquele dia ela vai olhar para a mãe e vai dizer: foi a senhora é a culpada. Deus está aqui. Por que eu sou a culpada? Foi com a senhora que eu aprendi a infidelidade, foi com a senhora que eu aprendi esta história de aborto e de abortar, foi com a senhora que eu aprendi aquela linguagem de libertinagem, foi com a senhora que eu aprendi que mulher não tem que ser submissa ao marido, mulher tem que levantar a cabeça e fazer o que dá na telha. Foi com a senhora que eu aprendi, foi a senhora que me incentivou a ser uma prostituta. Ai dos que vão chegar no inferno, glória aos que estarão lá nos céus. Aleluia, 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 aleluia. Outra vez vereis a diferença entre o justo e o ímpio, entre aqueles que servem a Deus e aqueles que não o servem. Quanto ao justo, quanto aos santos, a Bíblia diz que para eles está reservada a vida eterna. João 5,34 diz: em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. A Bíblia diz que os salvos estarão com Cristo. Cumprir-se-á João capítulo 14 versículo 3: e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu esteja, estejais vós também. Cumprir-se-á primeira carta aos Tessalonicenses capítulo 4 versículos 16 e 17. Ouçam, porque o Senhor mesmo, dado a sua palavra de ordem, e ouvida a voz do arcanjo, e ressoada a trombeta de Deus, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, e nós, os salvos que ficarmos, seremos transformados para o encontro com o Senhor nos ares, e assim estaremos com o Senhor para sempre. Consolai-vos uns aos outros com esta palavra. Irmãos, os céus estão nos esperando. Oh, aleluia! O nosso lugar é os céus de glória. Quando a Bíblia diz que então ao ressoar da trombeta, quer dizer que a trombeta de Deus tocará e os salvos serão recolhidos para os céus de glória. Os salvos subirão, os ímpios descerão, os ímpios chorarão, os salvos cantarão no reino dos céus. E vereis outra vez a diferença entre o justo e o ímpio. Diga o que eu vou dizer em nome de Jesus. Diga comigo: vale a pena ser crente. Quem pode declarar isto mais forte? O máximo que você puder, diga: vale a pena ser crente. Adore ao Senhor por esta esperança. Você pode aplaudir a Ele, você pode adorar a Ele com palmas, com gratidão. Vale a pena ser crente. Outra vez vereis a diferença com estas adorações com palmas, com glórias a Deus e com línguas estranhas. Todos aqueles que estão prontinhos, preparados para serem transportados para os céus. A qualquer momento, fique de pé o mais rápido possível. Meu Jesus amado, não pare de aplaudir a Ele. Ele está nos esperando. Ele vai nos recompensar, Ele vai nos galardoar, Ele vai nos confirmar, Ele vai nos apresentar, Ele vai nos eleger eternamente. Os anjos estão nos esperando, os
céus estão nos esperando. Adore, pastor Gilmar. Que tipo de lugar é os céus para onde nós vamos? Adore, o céu é um lugar onde não há mágoas. O céu é um lugar onde não há doença, nem dor, nem morte. Lá não existirá cansaço. Lá não precisamos usar bordão, porque ninguém se envelhece. Lá ninguém diz adeus, nem até logo, porque lá não há separação. Lá não entra pecado, nem ninguém que faz as coisas erradas. Lá não se comete acidente de espécie alguma. Lá não existe cemitério, porque ninguém nunca morre. Lá não existe coveiro, porque não existirá defunto. Lá ninguém usará luto, porque ninguém morrerá. Os céus é um lugar onde as vestimentas são eternas. É um lugar onde nada se estraga. É um lugar onde não há tempestade.